Olá, alunos e alunas do YouTube. Vamos começar a 28ª aula do curso de Farmacologia. Na aula passada, falamos sobre os anorexígenos e suas implicações no controle da fome e, consequentemente, do peso. Na aula de hoje, veremos os hipolipemiantes e suas ações no controle do colesterol e dos triglicerídeos. Esta aula será dividida em 5 partes. Na primeira, falarei das origens do colesterol. Na segunda parte, irei falar do metabolismo das lipoproteínas. Na terceira parte, falarei das dislipidemias. Na quarta parte, será a vez de tratarmos dos tratamentos farmacológicos da hipercolesterolemia. E na quinta e última parte, irei falar dos tratamentos das hipertrigliceridemias. Eu sou o professor Sérgio e começa agora mais uma videoaula. O assunto de hoje é hipolipemiantes. Então, o que é que veremos nessa aula? Então, nessa aula, iremos falar, essa aula será dividida, como eu já falei, em 5 partes. Nessas 5 partes, nós iremos ver a estrutura das lipoproteínas, as classes das lipoproteínas e as características das lipoproteínas, além do transporte do colesterol pelas próprias lipoproteínas, como é sintetizado endogenamente o colesterol, quando essa síntese endógena ela sofre algum erro, algum distúrbio, como esse distúrbio processa, como esse distúrbio gera as dislipidemias, e como são tratadas essas dislipidemias através dos inibidores da HMG-CoA redutase, ezetimiba, resina de troca iônica, os fibratos, os derivados do ácido nicotínico e, finalmente, o tratamento com o orlistat. Então, aqui vamos começar mostrando o risco que a elevação do colesterol causa na mortalidade. Então, nesse gráfico, nós temos a variação da concentração de colesterol plasmático em função da taxa de mortalidade para cada 1.000 homens, para cada 1.000 pessoas. Os níveis normais de colesterol, nós trataremos melhor desse assunto quando estivermos falando dos tratamentos propriamente ditos, mas os níveis normais de colesterol ficam na faixa abaixo de 200 miligramas por decilitro. Então, tudo que estiver abaixo é considerado nível normal de colesterol, ou pelo menos nível aceitável de colesterol plasmático. Mesmo dentro dos níveis normais, nós podemos ver que há variação da mortalidade em decorrência da variação de colesterol plasmático. Então, por exemplo, uma pessoa que tenha um nível plasmático ali aproximadamente de 150 miligramas por decilitro, ela deverá ter aproximadamente, por esse estudo, aproximadamente aí uma mortalidade de 3 para cada 1.000 pessoas morrem com nível plasmático aí de aproximadamente 150 miligramas por decilitro. Pessoas que têm um nível plasmático no limite aqui de 200 vai ter uma mortalidade aproximadamente aqui de 6 mortes para cada 1.000 pessoas. Quando nós consideramos os níveis acima de 200 miligramas por decilitro, nós podemos observar que o aumento da mortalidade é substancial. Enquanto uma pessoa que tem um nível de 200 miligramas por decilitro apresenta um nível de mortalidade de 6 para 1.000, quando nós passamos para 300 miligramas por decilitro, isso aumenta substancialmente para aproximadamente 18 pessoas para cada 1.000, o que equivale a 3 vezes mais o nível considerado limite máximo dos níveis de colesterol. E, considerando agora as principais doenças que os níveis elevados de colesterol podem produzir, nós colocamos no topo delas doenças relacionadas ao sistema cardiovascular. Então, nós temos aqui um gráfico mostrando a associação de alguns fatores de risco que produzem uma incidência de doença coronariana. E aí nós temos o fator no eixo X e a incidência da doença coronariana para cada 1.000 pessoas.
E aí 3 fatores foram testados: o fumo, a taxa de colesterol elevada e a hipertensão arterial. Quando a gente fala taxa de colesterol elevada, estamos considerando todos os valores superior a 200 mg por decilitro, que nesse patamar nós podemos observar que o colesterol elevado tem o mesmo poder de causar doença coronariana do que fumo e hipertensão arterial. Então, nós medimos aqui com nenhum fator, nenhum desses 3 fatores, a incidência não chega aí a 60 pessoas, 60 doentes para cada 1000 pessoas. Quando colocamos um fator, isso sobe para quase 80, seja fumo, seja o colesterol elevado, seja a hipertensão arterial. Se colocarmos 2 desses fatores, isso sobe para quase 120 e chega a praticamente 200 se incluirmos os 3 fatores. Uma pessoa que tenha taxa de colesterol elevado, que seja tabagista e que tenha hipertensão arterial também elevada, nós podemos considerar que isso vai levar a incidência de doença coronariana 200 pessoas para cada 1000 analisadas. Então isso mostra que a taxa de colesterol elevado, os níveis plasmáticos de colesterol elevado, são uma importante fonte de incidência, um importante fator de risco para a doença coronariana. Mas da onde é que vem o colesterol? Bem, o colesterol ele tem basicamente 2 fontes. Uma das fontes talvez seja a mais conhecida da gente, é aquela que a mídia mais combate, é aquela que os médicos mais recomendam, que é a origem exógena, que é a origem dos alimentos. Então, uma forma de adquirirmos o colesterol é nos alimentando de alimentos ricos em colesterol. Mas uma outra fonte é a fonte endógena, é aquela produção, é aquela síntese por algumas células do nosso corpo que produzem colesterol, em virtude do colesterol ser uma molécula extremamente importante para algumas funções do nosso organismo. Então, são essas 2 fontes, a fonte endógena e a fonte exógena. São 2 fontes importantes e que, na maioria das vezes, para se reduzir os níveis de colesterol, tem que se cuidar dessas 2 fontes. Bem, a fonte exógena é muito fácil, uma dieta resolve, mas a fonte endógena ela só resolve um tratamento farmacológico. Então, nessa aula, nós nos deteremos principalmente ao tratamento da síntese de colesterol. Então, o colesterol é sintetizado endogenamente por basicamente 4 tipos de células. Nós temos aqui as células do fígado, os hepatócitos, sintetizam colesterol. Também sintetizam colesterol os enterócitos, as células do intestino. Também sintetizam colesterol as células da suprarrenal. E também sintetizam colesterol as gônadas, testículos e também os ovários. Essas células sintetizam colesterol porque existe um conjunto de enzimas capazes de, a partir de moléculas mais simples, produzirem a molécula de colesterol. E esse colesterol é sintetizado basicamente dentro da célula, basicamente no citosol e também no retículo endoplasmático dessas células. Então, esses tecidos possuem enzimas no citosol e no retículo endoplasmático, e eu falo nesses 2 locais porque a síntese ela ocorre em etapas. Uma parte dessa síntese vai acontecer no citosol, mas a finalização da síntese do colesterol ela vai acontecer no retículo endoplasmático das células do fígado, das células do intestino, das células da suprarrenal e também das células das gônadas. E como é que acontece essa síntese? Então, o colesterol vai ser sintetizado a partir da acetilcoenzima A. Bem, e da onde vem essa acetilcoenzima A? Existem várias fontes de produção da acetilcoenzima A. Uma delas é a própria glicose. Então, alguém que faça uma ingestão muito grande de glicose, essa glicose vai ser ingerida numa quantidade
maior do que a capacidade das células metabolizarem, ela vai produzir acetil-CoA em excesso. Acetil-CoA não vai ser usada completamente e uma parte dela vai ser usada para síntese do colesterol, como nós veremos. Uma outra fonte importante de acetil-CoA são as proteínas. Então, pessoas também que fazem uma ingestão muito exagerada de proteínas, parte dessas proteínas que não vão ser usadas para a síntese de outras proteínas a partir dos aminoácidos, também serão utilizadas como fonte de energia, produção de acetil-CoA e, consequentemente, esse acetil-CoA também vai produzir o colesterol. Então, as células daqueles tecidos que eu falei anteriormente processam acetil-CoA através de duas etapas, produzem um composto chamado 3-hidrox-3-metilglutaril-CoA, que é chamado também de HMG-CoA. E esse HMG-CoA, ele é um substrato de uma enzima muito importante, que é a HMG-CoA redutase, que vai reduzir o 3-hidrox-3-metilglutaril-CoA em mevalonato. O mevalonato vai passar por 3 etapas, produz o esqualeno, que já é um colesterol primitivo, que por outras 4 etapas produz o colesterol, e finalmente esse colesterol vai ser esterificado com a lecitina, na maioria das vezes, produzindo o colesterol esterificado, que vai ser colocado aí dentro das lipoproteínas para que elas possam circular no plasma sanguíneo, mas isso é assunto de uma outra etapa dessa série de aulas sobre os hipolipemiantes, tá? Então, essa enzima, a HMG-CoA redutase, é uma enzima regulatória, é o passo limitante da síntese do colesterol. E por essa razão, alguns fármacos, como as estatinas, que são inibidoras da HMG-CoA redutase, elas são utilizadas para controle do colesterol. Veremos mais à frente nessa aula, falaremos sobre as estatinas e como esse processo ocorre e quais as diferenças entre as principais estatinas. Mas o colesterol foi sintetizado. Para onde vai o colesterol? Nós podemos ver nessa imagem aqui, ó, o colesterol foi sintetizado, como eu falei, a partir da acetil-CoA. Acetil-CoA veio daquelas outras fontes, né? Ou veio de proteína, ou veio do carboidrato. Produziu o colesterol, está aí a estrutura do colesterol, os seus 4 anéis característicos, A, B, C e D. E esse colesterol, ele é a base para sintetizar alguns compostos muito importantes no nosso organismo, como, por exemplo, os sais biliares. É a partir do colesterol que são sintetizados os sais biliares. É a partir do colesterol que são sintetizados os hormônios esteroides, as adrenais, né? A gente viu que as adrenais, elas possuem células produtoras de colesterol e elas produzem colesterol porque elas precisam sintetizar hormônios esteroides. Também, a partir do colesterol, são sintetizadas as lipoproteínas, isso ocorre no fígado, principalmente, e também a partir do colesterol, esse colesterol ele é enviado para as membranas, para que as membranas adquiram aquela rigidez. A membrana ela tem aquele mosaico fluido, mas o colesterol ele mantém uma certa rigidez, fazendo com que a célula ela adquira uma forma e ela não se deforme com tanta facilidade assim. Então, por esse slide nós podemos ver que o colesterol é uma molécula importante. A partir do colesterol são sintetizadas moléculas fundamentais para que haja manutenção do metabolismo e da sobrevivência do organismo. Não é o colesterol quem causa mal, é o excesso de colesterol quem gera distúrbios. É o excesso de colesterol que vai saturar as vias biosintéticas e o excedente vai se acumular principalmente nas artérias, causando aquelas doenças cardiovasculares que nós tratamos no início dessa aula. Mas, como toda e qualquer outra molécula, o colesterol ele é sintetizado, ele é metabolizado e ele vai ser também eliminado. Isso é um ciclo normal para todas as moléculas endógenas que são produzidas no nosso corpo. E com o colesterol não vai ser diferente. O colesterol está aqui nessa figura mostrando ele aqui em cima. O colesterol foi produzido pelo fígado ou foi produzida por qualquer outra molécula, mas ela em algum momento vai chegar ao fígado.
Colesterol foi utilizado para sintetizar os sais biliares. Os sais biliares, eles serão conjugados com outras moléculas mais hidrossolúveis, como a glicina, como a taurina, serão esterificados. E aí nós temos os sais biliares secundários. E como nós sabemos, os sais biliares, eles são produzidos, eles são secretados no duodeno com o intuito emulsificação de gordura. Eles vão emulsificar a gordura, eles serão absorvidos juntamente com a gordura que chega na nossa alimentação. Então, aproximadamente 95% dos sais biliares que são secretados, eles retornarão à corrente sanguínea, inicialmente pela veia porta, serão reestruturados aqui no fígado e poderão retornar pelo canalículo biliar para o duodeno novamente. Desses sais biliares, do quantitativo de sais biliares que chega ao duodeno, aproximadamente 5% será eliminado. E os sais biliares, como tiveram origem a partir do colesterol, como a gente viu, eles, ao serem eliminados, serão eliminados também o próprio colesterol. Então, há necessidade de utilizar colesterol para sintetizar mais sal biliar, que foi eliminado juntamente com os excretas, com os excrementos que foram produzidos no intestino. Inclusive, existe alguns fármacos que diminuem esse percentual reabsorvido de sais biliares, forçam a síntese de mais sais biliares a partir do colesterol, e essa é uma estratégia extremamente interessante para reduzir os níveis de colesterol circulante. Então, chegamos ao fim dessa primeira parte, falamos sobre as origens do colesterol, basicamente. Na segunda parte, nós responderemos a essa pergunta: como os lipídios circulam no plasma sanguíneo? Então, iremos falar basicamente do metabolismo das lipoproteínas, os tipos de lipoproteínas, onde elas são sintetizadas, qual a composição das lipoproteínas, o que são apoproteínas, qual o conteúdo lipídico que cada lipoproteína contém e quais os destinos e quais as células que conseguem captar essas lipoproteínas. Então não percam, segunda parte da aula hipolipemiantes, falaremos sobre o metabolismo das lipoproteínas. Até lá!